Boa noite, amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Aqui é mais um vídeo, né, da cabana da reflexão. E vou continuar fazendo mais um vídeo falando do livro O Ami, o Menino das Estrelas. Que Ami, né, para recordar, né, o Ami é um menino, um ser extraterrestre, né. Ele tem a forma igual a de uma criança aqui na Terra. E ele veio aqui lá no Chile, não lembro que ano foi, dos anos 80, se não me engano. Lá no Chile, ele abduziu, né, ou levou, né, um passeio, uma nave espacial com um menino chamado Pedrinho, da Terra. E mostrou vários outros planetas civilizados, né, com vida, né, civilizados, com tecnologia mais avançada que a nossa. Aí então, o último foi das cidades que tem, né, que não tem cidade naquele planeta civilizado, um planeta evoluído, civilizado, não tem cidades. Então agora ele está falando que uma coisa que eu vou tentar ler. Então que ele fala que o que seria um centro daquela cidade, né, que seria mais próximo à cidade, né? Que é um centro lá que tem lá em Ophir, que é um planeta habitado do outro lado da galáxia. E esse centro assim tem prédios, né, não muito alto, né? E lá tem tudo que eles precisam, né? Assim, que precisam que precisam de alguma coisa e vão lá e pegam, né, esses prédios. Tem até centros culturais, né? Se vocês quiserem ver, assistir uma apresentação cultural, então eles vão lá assistir. Então, me perdoe pelas minha aparência, pelas óculos remendados que eu estou usando aqui, e pela iluminação também, que eu não quis questão de fazer iluminação para isso, para não mostrar os detalhes feios, né, da minha roupa ou dos meus óculos, enfim, minha aparência. Então eu quero ler aqui um trecho. Então esses seres que estão lá em Ophir, muitos desses seres que habitam lá, eles são descendentes, eles são da Terra. São seres que foram resgatados quando houve, né, quando fundou a Atlântida, que a Atlântida foi uma civilização avançada que existiu aqui na Terra, que caiu em destruição, né, e afundou, né. Então essa lenda da Atlântida, ela foi real. Então, na época, quando houve os cataclismos, né, que fundou a Atlântida, as naves extraterrestres pegaram, né, as pessoas que mereciam ser resgatadas e levaram para outro planeta. Então esse Ophir que ele está ali. Então o Pedrinho fica assim espantado que a mim mostra, então, né, os extraterrestres, os terráqueos que vivem lá em Ophir, e eles têm 3 metros de altura. Então eles se espantam, mas como? Então eles não são da Terra, porque eles têm 3 metros de altura, na Terra tem uns, em média, né, 1,70 m por aí, né, essa altura aí. Aí a minha explica aqui para eles que na época nós éramos altos, né, devido a essas guerras nucleares que houve na Atlântida, né, explosão de armas nucleares, a radiação nuclear, a gente perdeu a estatura, né? Então, segundo ele, daqui a uns 100 anos a gente pode recuperar de novo essa altura de 3 metros que era dos terráqueos antigamente. Tá, mas o foco aqui que eu quero falar é referente a um ponto que ele fala assim da questão de pensar. Eu vou ler aqui um trecho para ser mais claro. Tá vendo? Eu comi alguma coisa. Desculpa o sono, né? Então ele diz assim. Então, o Petrinho pergunta, né? Então o pensamento não serve? Aí a minha responde. Típica conclusão terrícola. Se não é melhor, então é pior. Tem que ser pior. Se não é branco, então deve ser obrigatoriamente negro. Se não é perfeito, é demoníaco. Se não é Deus, é o diabo.
Extremismo mental. Claro que o pensamento serve. Sem ele você seria um vegetal, mas o pensamento não é a máxima possibilidade humana. Aí Pedrinho pergunta, então qual é então? Desfrutar? Aí Pedrinho explica, para desfrutar você precisa perceber que está desfrutando. E perceber não é desfrutar? E perceber não é pensar? Pergunta o Pedrinho. Não, a percepção é consciência e consciência é mais que o pensamento. É mais que o pensamento. Então a consciência não. Então a consciência é o máximo? O Pedrinho concluiu, né? Acho. Também não, diz o amigo. Ele diz que vou lhe dar um exemplo. Você já percebeu que escutou uma música estranha há pouco tempo? A primeira que selecionei. Sim, mas eu não gostei. Você percebeu que escutava uma música estranha. Isso foi consciência, mas não a desfrutou. Realmente não gostou da música. Então, para desfrutar não é o suficiente a consciência. Você tem razão. Você tem razão, o Pedrinho fala. Então, o que falta então? Então o homem explica. O principal, a segunda música, de fato a desfrutou, não foi? Sim, ele ouviu a segunda música e ele gostou. Então, porque eu gostei. Então, né, o Pedrinho respondeu sim, porque eu gostei. Então o homem fala assim. Gostar é uma forma de amar. Sem amor não existe o desfrutar. Sem consciência, também não. O pensamento ficou em um discreto terceiro lugar, como possibilidade humana. O amor ocupa o primeiro lugar. Nós procuramos amar tudo, viver em amor. Assim, deixa eu ver a página aqui. Assim desfrutamos a mais. Você não gostou da lua? Eu sim. Posso desfrutar mais e sou mais feliz do que você. Então o amor é a máxima. Então, o Pedrinho então, conclui, né? Então o amor é a máxima possibilidade humana? Agora sim, Pedrinho, perfeito. E isso sabe-se na Terra? Você sabia? O homem pergunta, né? Ensinaram no colégio? Ele diz, não. Lá então, lá estão apenas o terceiro degrau no pensamento. Por isso, os que pensam muito são chamados sábios. E como é possível que algo tão simples não seja percebido? Perguntou Pedrinho. Porque só utilizo um dos dois cérebros. Mas o pensamento não pode experimentar o amor. Os sentimentos não são pensamentos. Alguns chegam a pensar que os sentimentos são algo primitivo. Alguns chegam a pensar que os sentimentos são algo primitivo e que devem ser substituídos pelos pensamentos. Então, elaboram teorias que justificam a guerra, o terror, a desonestidade, né? E a destruição da natureza. Agora, sua humanidade está em perigo de extinção devido a esses pensamentos tão inteligentes, entre aspas, e, as, e, a, e a essas teorias tão brilhantes, entre aspas também. Aí o Pedrinho fala assim, então você tinha razão quando dizia que a Terra pensamos tudo ao contrário.
Então o Pedrinho fala assim para ele, então observe um pouco o mundo de Ofir. Aqui as coisas não são tão ao contrário. Então o Pedrinho, para mim, se refere ao Pedrinho, ele diz para ele, né, que ele explica para ele desfrutar mais, que ele tá lá no mundo, né? O amigo levou o Pedrinho lá para outro mundo, um mundo civilizado, um mundo evoluído, um mundo avançado, outro mundo cheio de coisas bonitas e maravilhosas. E o Pedrinho, né, que é o terrícola, tá tendo um monte de perguntas para ele e não tá desfrutando, não tá vivendo o momento lá presente, né? Porque tá só pensando em muita coisa e querendo saber muita coisa. Então por isso ele fala essas coisas que eu acabei de ler. Que é o que não acontece conosco aqui, né? Nós estamos o tempo todo preocupados em as coisas, em que fazer, né? Preocupados em se ocupar, em trabalhar, em... Se esquecemos de ver as coisas boas que tem aqui nesse próprio mundo mesmo. A natureza, curtir o sol, curtir o mar, curtir o céu, curtir as estrelas, curtir enfim, uma planta, ou curtir uma flor, curtir o próprio animal de estimação, né? Prestar atenção nele. Enfim, nas coisas boas que tem na vida, né? Na alegria, né? No desfrutar da vida. Então a gente passa a maior parte do tempo pensando, né, no que fazer, né? Em fazer dinheiro, né? Em busca das coisas materiais. Se esquecemos das coisas do refletir, do pensar, do sentir, de perceber, né? Até nas sessões da familiar, enfim, um marido e mulher, um prestar atenção no outro, né? Enfim, desfrutar mais o amor mesmo, sentir. Isso falta muito aqui nesse mundo, nesse planeta. Tá todo mundo preocupado em quem vai ganhar mais, e não competição, em vai tirar vantagem do outro. Tá tudo ao contrário agora aqui. Então, basicamente é isso. Então, o Ami falou, né, eu falei até uns capítulos atrás, dos dois cérebros, né, que existem a mente e o coração. As pessoas querem levar tudo pela mente, tudo pelo pensamento, esquece. Acho que sentir sentimentos e emoções não é o que atrasa, é o que leva ao fracasso. Tem gente que fala que bota emoção, acaba perdendo, né, acima da razão, não tem sucesso nem fracasso, e é justamente o contrário. Aquele que só usa a sua razão, não usa o coração, não vai pelo coração, um futuro próximo da sua morte vai ter o fracasso mesmo. Infelizmente, assim, há muito que se falar sobre isso e agora me falta a inspiração. Mas foi é o que eu li ali que me fala que a máxima, a máxima possibilidade humana não é o pensar e a razão, e sim é o sentir, é o amor. O amor é a máxima possibilidade humana. Então ele diz que além da consciência, né, ter consciência, que é o perceber, né? Perceber as coisas é ter consciência, perceber que tu está respirando, perceber que tu está pensando, perceber que tu está sentindo. Isso é consciência. E amar, sentir o amor, sentir-se feliz, desfrutar das coisas boas da vida é o amor. Então, amar, gostar, é a máxima possibilidade humana. Bom, se fez sentido o que eu falei agora, curte aí, né, se gostou, se fez sentido. E obrigado por ouvir.